cuidado de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira da quinta semana da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz também uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras, na liturgia das horas, é tirado da carta a Diogneto, do século II da nossa era cristã, e traz como título Os Cristãos no Mundo. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar, e a sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantasista de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana, como tantas outras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam, quer em outros usos. Mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Habitam em suas pátrias, mas como de passagem. Têm tudo em comum com os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é sua pátria, e toda pátria é para eles terra estrangeira. Casam-se como toda a gente e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Têm em comum a mesa, não o leito. São de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua cidade é no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem os conhecerem. Entregues à morte, dão a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta e vivem na abundância. São desprezados, mas no meio dos opróbrios enchem-se de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho de sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se como se lhes dessem a vida. Os judeus fazem-lhe guerra, como a estrangeiros, e os pagãos os perseguem. Mas nenhum daqueles que os odeiam sabe dizer a causa do seu ódio. Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo.
A alma está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Todos veem os cristãos, pois habitam no mundo, contudo sua piedade é invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos, precisamente porque se opõem a seus prazeres. A alma ama o corpo e seus membros, mas o corpo odeia a alma. Também os cristãos amam os que os odeiam. Na verdade, a alma está encerrada no corpo, mas é ela que contém o corpo. Os cristãos encontram-se detidos no mundo, como numa prisão, mas são eles que abraçam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus. A alma aperfeiçoa-se com a mortificação na comida e na bebida. Os cristãos, constantemente mortificados, veem seu número crescer dia a dia. Deus os colocou em posição tão elevada que lhes é impossível desertar. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvimos esse trecho da carta a Diogneto, que apresenta como são os cristãos no mundo. Esse texto da carta a Diogneto é do século II da nossa era cristã, portanto muito próximo ali ainda dos apóstolos, da era apostólica. A igreja já está espalhada em muitas partes do mundo e esta carta visa mostrar o comportamento dos cristãos e exortar também os cristãos de como devem se portar no mundo. O cristão não é aquele que foge do mundo. O cristão não é aquele que se acha melhor do que os outros no mundo. O cristão está misturado com os outros. É isso que diz esse texto. O cristão, ele está presente nas cidades como as outras pessoas. Se veste segundo a cultura, não tem cidade separada, são homens e mulheres que optaram por Cristo, mas que são como que sementes lançadas para produzir frutos, crescer e produzir frutos no meio das outras pessoas. Mas uma coisa muito bonita que nós ouvimos nessa carta de Diogneto é que o cristão sabe que sua morada definitiva não é nessa terra. O cristão, ele toma consciência de que está neste mundo de passagem e procura viver com a maior dignidade nesta terra, mas sabendo que o seu lugar é o céu, que a sua morada é o céu, ansiando pelo dia do encontro com nosso Senhor. Então o cristão não é um ser, um super ser, um super homem, uma super mulher que vive nesta terra separado dos outros. Não. Vivemos nesta terra como se fosse nossa, mas ansiando pela morada verdadeira e definitiva, que é o céu,
a eternidade de Deus. Por isso, o cristão deve viver neste mundo fazendo o bem, sendo sinal da presença de Deus, sendo reflexo da presença de Deus e, ao mesmo tempo, sendo um incentivador para que outros também possam aderir ao desejo do céu. E nesta quarta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, queremos rezar a Nossa Senhora, reconhecendo nela nossa intercessora, aquela que é também nossa pedagoga, porque nos pega pela mão, nos conduz no caminho até Jesus, nosso Senhor. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quarta-feira abençoada, na presença de Deus. Pode ser que você encontre algum obstáculo no seu caminho, alguma dificuldade, mas se lembre, o Cristo ressuscitado caminha com você e caminha dentro de você. Então supere as dificuldades e siga Jesus. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.